Olá! Começando por aqui mais um Pô de Mulher. Sejam todos bem-vindos aqui no canal Juliana Rangel News, ou para você que está nos ouvindo, nos escutando aí pelo Spotify também, sejam todos bem-vindos. Hoje, terminando o ano, né, gente? Estamos aí na penúltima semana do ano de 2023. Esse programa é um programa muito especial, não que os outros não sejam, mas muito mais você vai entender daqui a pouquinho o porquê. Afinal, está se aproximando aí o Natal, né? E nada mais melhor do que a gente levar um pouquinho da fé fervorosa, de tocar um pouquinho aí no seu coração, você que está aí do outro lado, do real significado do Natal, né? Que é o que, gente? O nascimento de Jesus, né? Então, celebrar isso em família, em união, em paz, em harmonia com famílias, amigos, enfim, as pessoas que você ama, aonde você estiver. Então, o programa hoje ele é todo especial e dedicado a te inspirar mais ainda e falar um pouco mais sobre Jesus, se aprofundar, enfim, reforçar essa fé que todo mundo tem aí dentro do seu coração, tem na sua vida e falar um pouquinho da importância dela. A minha frase, óbvio que tem a ver com o tema, né? Que eu quero falar aqui para vocês. A fé não é a ausência do medo, mas a coragem de seguir adiante, apesar do medo. Essa frase é da Joyce Meyer, que é autora e palestrante motivacional cristã. E eu recebo aqui hoje no Pô de Mulher Camila Barros, tem 38 anos. A Camila, gente, ela é empreendedora totalmente aí na área cristã. A gente vai falar um pouquinho disso, mas há mais ou menos 3 anos ela descobriu o propósito dela, né? Principalmente reforçou ainda mais na questão na fé, de levar a palavra. E hoje ela coordena aqui em Ribeirão Preto a Escolinha de Sabedoria, que ela também coloca desde muito pequena e para os pequenos, né, para os nossos filhos, para as crianças, aí a importância e os hábitos da fé cristã. E eu recebo aqui hoje a Camila. Camila, seja muito bem-vinda no Pão de Mulher. Obrigada. É um prazer estar aqui. Eu te agradeço a oportunidade. Bom, a gente tem bastante coisa para falar, né? E eu É, falo que é um tema que eu gosto demais. Eu tenho certeza que quem está em casa também. E por que que a gente falou: "Olha, vamos fazer isso agora", né, porque eu acho que é um momento que as pessoas ficam um pouco mais sim, sensíveis, né, com a chegada do Natal, é o mês de dezembro, terminando o ano, sim, a questão de o principal, né, que é o que eu falo que a gente jamais pode deixar em segundo plano, é que é verdade. o nascimento de Jesus no Natal 25, É, né. E eu até trouxe para você um versículo, e é o que mais toca ao meu coração quando eu falo o nome de Jesus. Porque aqui ele diz assim, ó: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Tá em Isaías 9:6. Quando a gente entende quem nasceu, quem nasce nesse dia, muda muita coisa. E o nascimento de Jesus, ele traz para nós a certeza de uma nova oportunidade, de uma nova chance. E aí você fala assim para mim, ai Camila, mas como que a gente pode olhar isso para uma pessoa que ainda não tem um entendimento da palavra? Ó, se você parar para analisar um pouquinho sobre o que o geral sabe sobre a Bíblia, você vai saber que Adão e Eva pecou lá no Éden e que nós fomos expulsos do Jardim do Éden. Eu acho que essa é uma história que quem sabe pelo menos um pouquinho já sabe. E Deus mandou Jesus para nos resgatar. Então, quando nasce esse menino, nasce o resgate, nasce a nossa chance de um reencontro com Deus. E aí, quando ele morre na cruz por nós, ele veio para nos salvar, ele rasga um véu que tinha lá no Antigo Testamento e nos separava da presença de Deus. E aí, o que aconteceu? Quando esse véu é rasgado, a gente volta a ter o mesmo acesso que Adão e Eva tinham. Só que, por muitas vezes, nós não sabemos. Nós comemoramos. Outro dia eu até estava fazendo um vídeo em relação a isso. A gente fala, vem para Jesus, Jesus pode te salvar. E a pessoa fala, mas me salvar do quê?
vai te salvar da morte, do inferno, mas tá, o que que é o inferno? Porque a pessoa não entende o contexto geral da Bíblia, e aí fica uma coisa assim, como que eu vou adorar a um Jesus que fala que é tudo isso se eu não tenho acesso a ele? Então, nós precisamos, quem tem um pouquinho mais de conhecimento, passar isso adiante. E aí nós nos tornamos os discípulos de Jesus. Mas, por exemplo, você descobriu e teve todo esse entendimento há uns 3 anos, ou seja, é bem recente, né? Como que foi essa transição? Porque eu tô falando muito porque, por exemplo, assim, vamos falar da Bíblia, né? Uhum, Todo mundo, a maioria tem uma Bíblia em casa, mas às vezes nem abre uma Bíblia, sim. nem e não tem o entendimento. Então, como é que eu consigo? Eu queria que você primeiro falasse um pouquinho como é que você fez essa transição de você ter esse entendimento e saber passar esse entendimento para frente, nessa mudança aí de ciclos da sua vida, né? Sim. E como que a pessoa que está em casa, por exemplo, ela pode começar a ter esse entendimento? Então, por exemplo, por meio de uma leitura da Bíblia, sentando com a família, falando sobre Jesus. O primeiro ponto que eu não tenho como pular foi quando eu me batizei. Porque na própria palavra ele também diz que nós somos criaturas, nós somos criados por Deus e nós nos tornamos filhos através de reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador. E aí ele diz aqui que nós nos tornamos filhos. Aqui fala assim, ó, todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. E aí ele fala, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Aí você fala assim, mas tem determinadas religiões que batizam quando é bebê e outras batizam quando é adulto. Você, eu acredito que a questão do batismo é para arrependimento de pecados. E na palavra diz que nós temos que nos arrepender dos nossos pecados. Então, quando a gente entende isso, a gente fala, então eu vou me batizar. Foi assim que eu resolvi me batizar de novo, porque eu já era batizada. Então, eu tomei essa postura de me batizar depois que eu entendi que na palavra, não foi homem que inventou isso, na palavra. E aí, o que aconteceu? A gente recebe o Espírito Santo. E ele é que nos revela o que está escrito na palavra. Então, a gente, quando começa a sentar com a palavra na presença de quem escreveu, fica muito mais fácil o entendimento. Só que há uma maneira de a gente ir estudando essa palavra até que a gente entenda, né? Ou que a gente passe a acreditar, porque ninguém se batiza porque o outro mandou. A gente, quando faz isso, é porque a gente decidiu. Mas com pessoas que são cheias do Espírito Santo. Você, quando está cheia do Espírito Santo, quando você tem a palavra, você consegue, como que eu vou te explicar? Transmitir essa paz que só ele te dá. Aí a pessoa fala, mas eu quero mais um pouquinho, eu quero beber dessa água também. Então as pessoas vêm até a gente como uma fonte e a gente vai jorrando nelas. É uma forma de transmitir para outras pessoas a questão da necessidade de encontrar com Jesus, porque você precisa ter a sua experiência pessoal com ele. Mas, por exemplo, isso tem que começar e partir de algum momento na sua vida, numa decisão Sim, da pessoa, né? sim. Então, como que eu começo isso dentro da minha casa? Então, vamos falar, eu tenho lá a Bíblia, eu tenho hoje acesso à internet, que você consegue acessar o que você quiser, inclusive Bíblia Sim. online, palavras, né, de fé. Mas como é que eu desperto isso em casa, por exemplo, para iniciar mesmo o entendimento do que foi Jesus, do que é pregado, da fé, né? Eu acredito que, assim, para mim, todas as vezes que a gente faz a escrita, lá no meu primeiro emprego, o meu primeiro patrão disse assim para mim, olha, tudo que você anota, você não esquece. E aí ficou muito registrado isso na minha mente, porque tudo que eu tinha de obrigação para fazer e eu não anotava, às vezes eu esquecia. E quando era Eu alguma tô vendo o seu coisa caderninho que aí, eu né? anotava, eu não esquecia. Então, assim, Aham. ficou muito registrado. Então, a minha necessidade da escrita é porque eu tenho certeza que eu registro diferente. E a gente sabe, tanto que isso é aprovado, né? Porque as crianças escrevem, adultos estudam escrevendo, porque a gente registra. Então,
eu sento com os meus filhos e num devocional da idade deles, você lê a palavra, você explica aquilo na realidade deles, porque não adianta eu querer te falar na teologia, São você os não vai exemplos do dia a do dia dia, a né, que você dia. pode aplicar, ele na escola, ele no dia a dia Sim. com os amigos ou dentro da própria Sim, na casa, própria as escolinha a atitudes, gente né. faz a ministração para crianças de 4 anos até 12. Então imagina a linguagem que tem que ser colocada ali. Eu não sou a tia do fantoche, eu não fico contando história com fantoche, eu não consigo, é meu. Então eu prego a palavra e eu vou transferindo para cada um deles a realidade deles. Então aí na escola, em casa, e a gente sempre anota também, a gente passa para um caderno aquilo que a gente entendeu sobre a palavra. Mas, por exemplo, eu tendo a Bíblia, eu posso começar a ler, de repente, por capítulos que às vezes sejam mais Sim. fáceis? Mateus, Marcos, João, São os mais vai para o fáceis. Novo Testamento. Foi assim que eu aprendi, quando a gente quer começar a ter uma leitura, você vai para o Novo Testamento, porque lá é Jesus andando na terra. O antigo é Deus lidando com os profetas, então você tem um pouco mais de dificuldade de entender, porque muita coisa também no novo você precisa entender como funcionava naquela época, para você fazer o entendimento. Então, às vezes você lê, eles foram malhar o trigo. Eu não sei como é que malha o trigo, tem muita gente que não sabe. Então você tem que parar e aí começa um outro estudo para depois você continuar aquele estudo. Então, se você começa pelo Novo Testamento, dá uma facilidade para você entender Jesus vivendo, o que ele fazia como homem. Então, você consegue ter um pouco mais de facilidade. Camila, e você, desde quando você tomou essa decisão de ter Deus muito mais presente na sua vida e viver esse propósito, você também, empreendeu nessa área, né. Sim, Então você tem uma vendas, por exemplo, tem uma loja de roupas, é, que são totalmente voltadas, pra Jesus, né, sim. e você tem uma papelaria criativa. Como que foi isso, você decidir empreender também nessa área? Não só fazer a pregação, ser discípula e tudo mais, mas também reforçar com roupas, com acessórios, né? Eu já trabalhava com roupas, mas, não eram cristãs, né. E a gente se torna muito parecido com as pessoas que a gente anda, e não tinha mais sentido, pra mim, algumas coisas, algumas roupas, algumas tendências da moda em si. Eu comecei a olhar e eu escutava sempre assim, eu tenho uma tia que foi, né, quem me discipulou nesse começo, e ela fala assim para mim: "Sua roupa fala, sua roupa fala". E eu falava: "Gente, mas porque tem coisa que eu levo um tempo para entender o real sentido que ela queria me passar, né". Eu falo que a gente às vezes ficava meio que brigando, eu e ela, porque ela queria que eu mudasse alguma coisa, eu falava: "Não, espera, deixa Deus falar, a hora que Deus falar para mim, aí eu obedeço". Então, a minha roupa fala. E se minha roupa fala e eu quero falar de Jesus, é uma coisa que eu tenho no meu coração, que eu não nasci mais para outra coisa, não tenho mais uma outra função. Então eu falo, se minha roupa fala, minha roupa vai falar. Se o meu caderno fala, o meu caderno vai falar. Então, se o meu Instagram fala, ele também vai falar. Então, eu peguei tudo o que eu tenho, tudo o que eu sou e entreguei para Jesus. Então, por esse motivo, eu passei a trabalhar com as roupas cristãs, né, com mensagens evangélicas. Na verdade, tem muita gente que não é cristão, assim, evangélico, porque falando de religião, mas que usa camiseta com mensagens Eu de acho que Jesus independente da sua normal. religião, né, Não você, tendo à frente Deus, sim, e Jesus, né, isso cabe em qualquer lugar, em qualquer qualquer lugar, porque momento, né. acreditando em Jesus, as pessoas têm esse prazer de vestir uma blusa É. levando uma mensagem. Então já foi por aí. E a papelaria, eu amo escrever, eu amo mexer Eu vou com até meus mostrar aqui, cadernos. gente, que ela me trouxe. Eu achei muito legal, porque assim, é igual eu comentei com ela, em casa eu tenho Bíblia em todos os cômodos da minha casa.
e com os meus filhos também. Então, os meus filhos, desde quando eles nasceram, eles Tem o têm contato. Jesus, têm Deus presente no nosso lar, enfim, e a gente fala disso, a gente senta, a gente conversa. E aí eu achei muito legal esse kit aqui, ó, que talvez para quem quer iniciar mesmo, Sim. né? Para começar, ó, um tempo especial com Deus para mulheres, ó. Olha que bacana. E aí aqui, por exemplo, tem toda uma explicação, ó, uma posição vantajosa. Aí, na verdade, você segue o mês, olha que legal. Esse daí vai deixando Ó, todos os dias, você abre e vai tendo um são contato. 365 dias São. aqui. E aí eu Para falo que o sua tamanho leitura dele é bom para você carregar na diária. bolsa. Aí, gente, olha a Bíblia, que coisa mais linda. E aí, por exemplo, a linguagem dessa é um pouquinho mais fácil, né? Igual você A comentou. NVI é uma linguagem Porque atualizada. realmente eu vejo diferenças em Bíblia. Eu tenho Sim. uma lá que ela é totalmente mais difícil a escrita dela do que uma outra que eu tenho. Sim. E que eu tenho muito mais o entendimento, gente. Isso é legal também. Até a gente dá uma dica de quando a pessoa ela for comprar, por exemplo, uma Bíblia, né? Como que ela pode procurar que tenha uma linguagem mais fácil, por O ideal é exemplo? pedir uma linguagem atualizada. É, todas elas estão atualizadas, né, com a linguagem de hoje. Mas tem umas que têm um entendimento mais fácil. Então, NVI, NTLH são bíblias que, assim, eu super indico. E são bíblias que a gente pode E é confiar. independente da religião, Camila, Independente, é o mesmo independente. É o entendimento, mesmo né? entendimento. A palavra é a mesma para todas as Tá. religiões. E esse diário devocional, eu achei Aí é ele o muito máximo, lindo. gente, porque assim, ó, você abre, por exemplo, você tem a palavra aqui, e aí você vai fazer as anotações, ó, depois do que você entendeu, e é o que você comentou, E o a meu é importância esse do aqui, ó. anotar, né, de você escrever mesmo o que você teve naquele momento, até porque eu tenho muito isso, que é o que a gente falou também fora do ar, né? Quando a gente vai conversar com Deus, não adianta. A gente tem Não. que entrar no nosso mundo, no nosso cantinho muito especial e falar com Ele. Não importa como você vai conversar, entendeu? A sua forma, a sua simplicidade. O importante é você conversar com Deus, é você se abrir, você falar. Pode ser no seu quarto, pode ser num outro cantinho muito especial, pode ser também na igreja, onde você estiver, né? E essa questão de você ter uma leitura, igual eu tenho a Bíblia do lado na cabeceira da minha cama. Então eu faço, de vez em quando a leitura, eu sento antes de dormir, eu leio, aí depois eu reflito um pouco aquilo, mas você escrever, né, o que às vezes, Deus está te passando naquele momento, o Espírito Santo está te passando naquele momento, fortalece muito mais o entendimento ali daquela palavra, né. Sim, até porque hoje em dia nós temos assim, nós temos tempo, o tempo é muito limitado, né? Tá todo mundo correndo muito. Só que você pensa, nós temos que as nossas prioridades, a gente acaba dando prioridade para algumas coisas. E aí a gente tem a prioridade para ir fazer o nosso exercício, para ir no nosso cabeleireiro. Só que para tirar um tempo com Deus, a gente muitas vezes não tira. E faz toda a diferença quando você se abastece. Por quê? Lá, quando você foi formada, o Deus, ele soprou pelas narinas do homem o seu espírito. E você sempre vai ter saudade dele. O seu espírito tem saudade dele. Nós somos corpo, alma e espírito. Então, nós temos saudade do Espírito de Deus. E quando nós não vamos a Ele, nós ficamos com esse vazio. E dinheiro não preenche, prazeres do mundo não preenchem. Quando você se enche do Espírito, todas as demais coisas passam a ser mais fáceis. A paz que excede todo entendimento, que nós falamos, ela é uma paz que você só consegue alcançar quando você está conectado direto no espírito dele. Aí quando você sente que você encontrou esse Deus vivo através de um relacionamento, porque Deus ele se relaciona com as pessoas que o procuram. Assim é com você também. Você não tem amigas que não te procuram. A gente faz amizade com as pessoas que são mais próximas. Então, quando a gente está ali com Deus e a gente vai procurar ele, ele se revela. E a gente não fica, não sai de lá sem ele ter se revelado. Então, assim, é uma coisa e às vezes você fala assim, mas eu não sei se eu acredito, né? Dizem que existe e tal, mas ele existe. Só que muitas vezes você precisa ir até ele. Você acha que a pandemia
ela aumentou a fé das pessoas? As Ela pessoas passaram aumentou. a crer mais, a E mudar ficar com um pouco mais de medo internamente. também, né? Porque muita gente ficou meio assustado, né? Porque parecia o fim do mundo, literalmente. E muitas pessoas pensavam, mas e agora? Né? E agora? Esse fim do mundo chegou e eu vou para onde? Porque todo mundo brincava de céu e inferno, pelo menos isso a gente sabe, né? Mas eu acho que mudou muita coisa. Só que, assim, na palavra, quando você estuda verdadeiramente a palavra mais a fundo, você vê que nós estamos mesmo chegando no final dos tempos. A palavra revela muita coisa que já está acontecendo. Está na Bíblia, né? E é chegada a hora. E ele vem. Então, assim, para quem crê, ele vem. Para quem não crê, ele vem também. Então, assim, se você não tem uma religião, se você não tem um relacionamento com Jesus, sempre é hora. Você nunca chega atrasado para Jesus, né? Agora, enquanto há tempo. Ele fala, venham a mim enquanto há tempo. Porque ele é delicado, ele é educado, ele não entra, ele bate a porta, se você abrir, ele entra e ceia com você. Aí ele faz morada na tua casa, no teu coração, ele te perdoa os teus pecados, ele te faz converter dos maus caminhos. Mas como que eu converto dos maus caminhos? Quando eu, com ele, me relaciono, automaticamente eu sou transformada, meus desejos mudam. Você olha e fala assim, mas é difícil entender isso se a gente não está dentro de uma religião, se a gente não frequenta uma religião. Se você falar, não, primeiro eu preciso que ele se apresente a mim, porque comigo foi assim. Eu resisti demais para ir para a religião que eu tô. Eu não queria. E aí, o que acontece? Eu falei, olha, então tá. Então, tem que fazer tudo isso, é assim mesmo, então eu preciso conhecer. E ele me mostrou. Então, assim, quando eu fui já sabendo que não era bobagem o que o passo que eu estava dando, não era porque alguém me contou, era uma experiência minha pessoal. E assim foi indo, todos os da minha casa, porque eu tenho meu esposo, que também se converteu, também, e meu esposo, inclusive, ele é um milagre agora. Porque quando eu fui para a igreja, não deu, acho que 15 dias, que eu decidi pelo batismo, ele foi parar na UTI com insuficiência cardíaca, ele ficou muito mal, e assim, a probabilidade dele voltar era quase zero. E o meu filho de 18 anos também foi, se converteu, os meus 2 outros filhos, que eu tenho 3, né, os meus outros 2 que são menores também vão à igreja, também a pequenininha de 3 aninhos levanta a mão, a glória a Deus! Então, assim, é por conta de uma experiência que nós fomos tendo. Então, você não consegue pregar sem viver. Camila, e você que tem esse trabalho muito legal com as crianças, de introduzir aí, desde deles muito pequenininhos, a fé, né? Então, a Sim. palavra e tudo mais. Qual que é a dica que você dá, por exemplo, viu, gente, independente da sua religião, você que está na sua casa, mas como é que eu consigo começar isso levemente com os meus filhos, introduzir mais? Porque não adianta, a educação, ela vem de berço, ela vem de dentro da nossa casa. Isso eu sempre tive a responsabilidade da minha cabeça, então não só para a parte religiosa de fé, mas em todos os sentidos. A escola, ela não vai educar seu filho, entendeu? Não adianta, é você que vai educar e ele vai levar essa educação para a escola, entendeu? Os princípios, a personalidade, isso tudo é criado dentro de um lar. Então, qual que é a dica que você dá para quem está em casa e queira começar a introduzir mesmo essa fé com os pequenos, com essa questão de, independente da sua religião, mas que seja começando com a Bíblia, ou começando com palavras, às vezes que você buscar até mesmo na internet, no Sim. YouTube, tantos canais hoje que a gente tem Muitos canais disponíveis, têm, né? né, muitos Qual que é a vídeos. sua dica? Olha, eu vou falar como eu comecei, tá? Primeiro, você precisa criar um ambiente. É um ambiente onde aquilo que você vai ministrar para as crianças seja aquilo que você vive. Então, eu, por ouvir dessa minha tia também, ela disse assim para mim uma vez. Ela ficou bem brava comigo e disse: Deus não tem netos. Aí eu falei, gente,
que doideira, né? E eu não entendi o que ela quis dizer, mas passou e ele não tem netos. Então, os meus filhos, eles não podem viver o meu encontro com Jesus, eles têm que ter o encontro deles com Jesus. E aí foi aonde a gente continuou, eu continuei me focando para criar esse ambiente para as minhas crianças, mas eu não sabia criar esse ambiente até então. Então, primeira coisa, a gente precisa criar um ambiente para que eles possam também ter as experiências deles com Jesus. Primeiro que a gente ora, a gente apresenta Jesus para eles, a gente usa a palavra para corrigir eles. Então, quando eu vou corrigi-los, eu uso muito da palavra, daquilo que está na palavra para falar para eles. E aí eles já vêm, tipo, um exemplo. Na Bíblia diz que quem conta mentira é filho do diabo. E aí eu viro para eles, quando eles querem contar, quem conta mentira é filho do diabo, eles já não conta mais, eles já vão e resolve assumir o que eles fizeram. Então é muito automático, porque já vai ficando assim, eu não corrijo eles mais só pelas coisas que eu acho. Eu aprendo na palavra e eu transfiro para eles. Eu faço devocional, nós sentamos com uma Bíblia com a linguagem deles. Então, que são as infantis, inclusive você me mostrou aqui, aí, que tem uma linguagem mais fácil, né? Se quiser dar uma olhada, essa daqui é uma história em quadrinhos. Os meninos são apaixonados por heróis. Então, nada mais legal que você colocar o verdadeiro herói da nossa vida. Então, eu uso essa Bíblia para ministrar para meninos um pouquinho maiores. Né? Porque e essa daí é bem, e essa é assim, tipo infantil mesmo, bem mais... Não, essa é só o figurativo da Bíblia, porque não é para estudar. Ela tem 3 aninhos, então a hora que ela pega a bolsinha só dela... Só para ter a questão de ter a Bíblia com ela já como se fosse uma bolsinha, a Bíblia. E já ir se familiarizando mesmo, né? De ter a importância, de ter ali... Porque a gente carrega a Bíblia, e eu falo assim, ela não tinha para carregar a dela, ela poderia carregar um livrinho, mas aí quando ela carrega a Bíblia dela, ela já começa a pegar amor. Ela olha e fala, não, mas aqui é a Bíblia, a minha Bíblia. Então foi por esse motivo da bolsinha para ela, por esse motivo o gibi, né, a história em quadrinho para o menino, porque você também tem que usar as ferramentas da atualidade, porque se eu quiser dar uma Bíblia assim, né, com essa escrita para um menino, às vezes eu vou ter um pouquinho mais de dificuldade de prender a atenção, e o mundo ele tá bem atrativo. O que eu faço assim em casa, eu acho que cada um também vai encontrando a melhor forma, né? Por exemplo, a minha forma, gente, sempre foi o quê? Eu tenho Bíblia em todos os cantos. Então, eu tenho na cabeceira da minha cama, a Sofia tem no quarto dela, eu tenho um cantinho muito especial que é na nossa sala, né, na parte de jantar. E assim, sempre aberta e sempre falando muito. Então, quando a gente senta, às vezes, para conversar e que eu vejo, às vezes, uma atitude errada, é o que você falou, é tentar você expor aquilo com exemplos de fé, né? Só que ao mesmo tempo nisso, eu queria que você comentasse sobre isso também. Quem nunca falou para o seu filho, olha, Deus castiga? Menina! Deus vai castigar. E aí? Então, eu tenho até um vídeo que eu falo sobre isso. Porque eu já falei para os seus filhos, eu tenho certeza que quem tem todo mundo já falou, toda mãe já usou, ó, Deus castiga, e é automático, né? A gente cresce com isso, né? E eu tenho até um vídeo na própria escolinha que eu falo sobre isso. Por muito tempo eu me relacionei com Deus que castiga. E então eu tinha muito medo. Então muitas coisas eu não fazia, não era por temor, porque o temor é diferente. O temor é aquela honra, sabe? Eu não posso decepcionar, eu não posso errar, mas se eu errar, eu tenho colo. Então, quando a gente se relaciona com Deus que castiga, a gente afasta. Cria um trauma, né? Você pensa... mas se Deus castiga, imagina, a criança cresce com isso, né? Sim, e isso mudou muito, assim, na minha mente, porque eu tô há 3 anos, agora conhecendo a palavra mais a fundo, mas eu tenho um menino de 18. Então, eu já coloquei meu menino de 18 de castigo. E hoje eu não coloco os pequenos de castigo, eles não sabem o que é ficar de castigo. Igual eu cuidava de um, eu não cuido mais dos outros. Eles têm uma nova mãe também. Porque é o que eu digo, o evangelho ele vai renovando a gente.
Você vai tendo as experiências, vai mudando. E aí, quando a gente fala para uma criança que Deus castiga, ele já não quer esse Deus, porque eles sabem que castigo não é uma coisa legal. E aí, quando você pensa, Deus não castiga, são os frutos daquilo que você plantou. E tudo que você quiser saber de É a sua Deus, colheita, né? O que você você olha para a plantar, você vai natureza. colher, é um fato, não tem Olha jeito. para a natureza, porque Deus não castiga, ele é muito bom. É. Ele é muito bom, a bondade dele é infinita. Eu falo assim que todas as vezes que você para pensar no tamanho da bondade de Deus por nós, você não consegue mensurar. Chega uma hora que você não tem mais palavras para usar. Mas quando a gente fala assim, Deus castiga, você olha e fala para uma criança, né? Ele vira e fala assim, não, então eu não vou me relacionar com esse Deus. Mas quando você entende que você pode mudar esta frase dizendo, Deus não castiga. Mas se você fizer isso, vai ter uma consequência. E com Deus é assim, Deus ele é justo. Tudo que você plantar, certamente colherá. Então tá na É palavra o nosso também. livre-arbítrio, né? É, Você tem a opção de você seguir 2 tem. caminhos. E o Tem o fruto bom não e dá tem o longe do ruim, pé, entendeu? né? Ele não cai longe do pé. Então, eu eu ressignificaria a frase dizendo: cuidado com o que você está fazendo, porque o plantio desta atitude pode te dar uma colheita não muito agradável. Eu tenho uma frase que eu levo muito comigo, Camila, e eu falo que eu acho que é sempre importante, porque assim, óbvio, às vezes no nosso dia a dia, na nossa correria, nós somos falhos às vezes, entendeu? Nós somos humanos. Só que eu sempre pondero o seguinte: não faço para o outro o que eu não quero que o outro faça para mim. Então, sempre colocar na balança essa atitude que eu estou tendo, essa situação que eu estou causando. Eu gostaria que fizessem para mim? Então, você já vai saber a resposta. E aí eu posso te Se dar um é o versículo certo ou bíblico desta não. frase, que é amar ao próximo como a ti mesmo. Porque Exatamente. a palavra diz que nós pegamos todos os mandamentos e Jesus foi lá e ele reduziu a 2. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e amarás o próximo como a ti mesmo. Então, aquilo que você não quer que façam para você, você não faz, e aí você já está cumprindo um mandamento. Muda somente o jeito de falar, né? Só que a palavra é que liberou essa frase. E assim como as demais coisas, quando você pega a palavra e você começa a entender, você descobre que muito do que você diz está tudo aqui. Está na Bíblia. Saiu tudo daqui. Gente, está na Saiu Bíblia. tudo daqui. Por isso que eu acho muito importante a gente ter o conhecimento, né, da Bíblia, independente da sua religião. Não deixa de ser algo óbvio, tudo bem, às vezes você não crê e tal, mas é uma história, tá aí, tá, Sim. é mundial, É. né. E eu acredito muito, porque ele se revela a todos que procuram. Então, se você tiver o desejo, a sede de conhecer, você vai conseguir conhecer. Só que muitas vezes as pessoas até conhecem a palavra, mas elas ainda estão cativas, né? Eu falo que Jesus ele nos chamou para a liberdade. Isso é um ponto muito importante que a gente precisa avaliar. A terra aonde cai a semente, ele é mais importante do que a própria semente em determinadas situações. Porque se você não se atentar para a terra, aquela boa semente, o seu evangelho, a sua pregação não vai fluir. E como mexer nessa terra? Como cuidar dessa terra? É ressignificando, porque nós somos pessoas cheias de traumas, concorda? Uhum. Nós a gente vem à nossa vida com um monte de traumas e bloqueios que a gente vai colocando na nossa mente. Na palavra diz, renovai pela transformação da vossa mente. E outra coisa também, não sei se eu poderia chamar de falsos profetas, talvez, Tem, mas está mas na assim, Bíblia também. eu vejo muitas pessoas que se dizem muito religiosas, que pregam tanto a palavra de Deus e que falam de ter uma fé tão fervorosa, só que as atitudes não condizem com aquilo que é falado. Então, ou seja, não adianta nada. Eu concordo, e é onde eu mais te falei, né, em relação a isso. Primeiro, nós somos transformados. Você precisa ir para o secreto, falar, Senhor, aonde eu tenho que mudar? Porque quando eu E é comecei, difícil a gente mudar a si mesmo, quando eu né, comecei essa Camila? busca, eu descobri coisas Não sobre é? mim,
Eu falei, Senhor. Mudar julgamentos, porque, gente, hoje a gente julga, ainda mais nos dias de hoje, e a gente é da gente, a gente cresce com essas crenças dos julgamentos, dos pensamentos, e das atitudes, muitas vezes. E mudar a si mesma é muito difícil. Muito mais É difícil. uma evolução, assim, absurda. O evangelho, ele realmente ele vai conseguir transbordar em outra pessoa quando ele primeiro fizer o efeito em você. Não adianta, Se você né? não transformar, porque aqui ele fala tudo o seu pecado, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ele não está falando para o outro. Ele está falando para você. Se você pegar o evangelho e falar, nossa, isso aqui dava certinho para meu marido. Não, você já Dá certo já pra tá mim. errado, é pra mim. Porque quando você vai pro secreto, mas eu não É. tô falando num secreto no barulho, não. Aquele secreto que você vai descalço, porque diz que para entrar na presença do Senhor, a gente tem que tirar as sandálias do pé. Então, quando você vai verdadeiramente ali, ele te revela quem é você, quais foram as coisas que você fez, quais são as coisas que em você ele quer ver mudança. Aí, quando você olha pro outro, você até acha o pecado do outro pequeno, você fala, eu achava que eu era tão bom, né? E bom é só Porque você se Deus. conhece profundamente É. no seu interior, né? E o A gente tira, autoconhecimento, na verdade, como que a gente costuma falar, os filtros, os né? filtros, as grades. Às vezes a gente está aqui julgando o vizinho e não se olha, a gente não tem um espelho, que a gente mesmo não se olha. E é um momento da gente se olhar, se autoanalisar, né? Se fazer uma análise, entender ali o que você precisa melhorar, o que você precisa evoluir, corrigir, né? Sim. Primeiro, para ter essa fé fervorosa, e segundo, para ser uma pessoa melhor a cada dia, porque esse é o propósito também, né, Camila? A E gente é melhorar o que todos os Jesus dias, pediu gente. para nós. Ele fala Exatamente. que assim, sem amor, nada que você tenha ele quer. Ele quer o seu coração, porque o Pai procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em verdade e em espírito. O que é adorar em verdade e em espírito? Porque muitas vezes eu via esse versículo e eu não entendi o que significava. O espírito é o que está conectado com ele. E como que enquanto eu estou aqui na terra, em carne, eu vou adorar ele? É com o meu coração. Se eu não guardar o meu coração para como eu sinto, porque eu tenho o meu versículo da vida de muitos anos, acho que desde quando eu entendi o que era um versículo. E é, sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. É Provérbios 4:23. Só que o que aconteceu? Eu guardava o meu coração, cheguei num ponto de, ai, quer saber? Ninguém vai tocar aqui. Eu tenho que guardar meu coração. Porque a vida vai, né? Você vai tendo os seus momentos, aí você começa a querer blindar o teu coração. E não é isso. É guardar como você sente, como você olha para o outro. Porque pensa, às vezes a pessoa ela te fere e ela não teve a intenção. Ou se ela teve a intenção, ela não tem o entendimento do porquê que ela faz isso. Porque na palavra também diz que nós não lutamos contra a carne. Nós todos estamos assim, perante a Deus, nós estamos no mesmo patamar. Todos precisando nos encontrar com Jesus, arrepender dos nossos pecados, nos converter. E aí, se eu já fui encontrada, se eu já me sinto perdoada, se eu já aprendi, maior é o que serve. Eu tenho que amar uma pessoa que não está com esse mesmo entendimento. Então, aí aonde às vezes a gente fala assim, não, eu vou julgar. Não, eu vou te amar. Com amor, ele vai olhar e vai falar, essa pessoa aí, ela não é normal. Mas não é fácil. Não é fácil. Ó, a gente tem um quadro aqui que é o Boca no Trombone, mas o Boca no Trombone hoje, gente, está um pouquinho diferente, tá? Não vai ter nada assim, uau, polêmicas. Não, nós escolhemos uns versículos muito especiais, todos são, né? Mas na verdade separamos alguns da Bíblia e que eu quero que a Camila fale o seu entendimento e passe uma mensagem muito especial para você aí de casa. Vamos lá? Para o Boca no Trombone? Ó, primeiro versículo, Camila. Jesus lhes contou outra parábola, dizendo: O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Mateus 13, 24.
Então, é assim, ó, eu vou começar lá de cima. O reino dos céus, ele é como um homem que semeou a boa semente em seu campo. Foi o que nós já falamos, né? O reino dos céus é sobre semear. É sobre nós Plantar. plantarmos, né? Então, Uhum. o inimigo que ele diz é sempre o inimigo mesmo da palavra. Então, assim, ele sempre vai tentar ou roubar a semente ou atrapalhar. Ele veio para matar, roubar e destruir. Nesse caso, quando ele joga o joio, é para destruir. Porque se você continuar lendo, aí depois os homens perguntam: a gente deve ir tirar? Ele fala: não, não adianta tirar agora. Porque senão vai estragar o joio também. Então, nós não devemos mexer nisso agora. Então, muitas vezes você vai ver o joio e o trigo crescendo. Então, os dois vão crescer Que seria o juntos. bem e o mal. Vamos falar assim numa linguagem, né? Ou é o que é verdade e o que é Que é mentira no mesmo mentira. lugar. Que nem você Aham. disse, os falsos profetas, eles existem. Então, assim, Deus, ele manda não tirar, porque não é hora de tirar. Porque senão você tira o joio, e aí você tira o joio, aí você acaba arrancando o trigo junto. Então, não, deixa crescer. E como que numa plantação você consegue ver o que é joio e o que é trigo? Aos olhos nus você não consegue, porque eles são iguais. Mas se você pegar e dar uma inclinada, você olha assim, você vai ver que o joio tá curvado e o trigo tá de pé. Porque o joio é pesado, ele tem sementes, ele carrega sementes dentro, então ele se curva. E o joio não. O joio fica ali de pé, balançando, só fazendo barulho. Se a gente for colocar isso como exemplo no nosso dia a dia, aí a Camila me corrige se eu estiver errada. Mas, por exemplo, pessoas, querer separar o joio do trigo. Você consegue identificar se você olhar mais aprofundado Sim, e muitas vezes é uma pessoa que tem uma maldade, por exemplo, no coração, você vai perceber atitudes, ela vai vacilar em algum momento, né? E que sim, você vai entender que, opa, não é isso que está sendo mostrado, não é sim. isso que está sendo pregado, ou às vezes é do seu próprio relacionamento ali, que Sim. convive com você no dia a dia, seja no trabalho, seja na vida pessoal, enfim, uma hora aparece, né? Aparece. Você enxerga. E também pensamentos, né, Camila, Sim. da gente mesmo se policiar. Então, eu falo que eu faço isso muito comigo, assim, às vezes a gente, ainda mais, a gente trabalha com comunicação, a gente pensa, não é 24 horas, gente, é muito mais. E tipo assim, aí fica borbulhando, e às vezes vem uns pensamentos na minha cabeça, aí eu falo para mim mesma, esses pensamentos não são meus. Eu É falo: "Por que que eu muito. tô pensando isso?". Não, não são meus. E aí eu já tento eliminá-los da minha cabeça, porque a gente também é bombardeado, às vezes, É, com a gente mesmo. Ah, tem momentos que a gente é maldoso? Tem, gente. Às vezes a gente olha, já aconteceu comigo, com certeza com quem tá em casa, você olhar para uma pessoa e sem querer, cara, você tá fazendo um julgamento na sua cabeça. Aí eu olho e falo: "Mas por que que eu tô pensando isso? Por que que eu tô julgando assim? Gente, eu não posso, quem sou eu para fazer esse julgamento? Quem sou eu para pensar algo nesse sentido, pelo amor de Deus, eu já começo a conversar comigo mesma. Eu falo, não, pode parar que tá e isso, errado. o joio, às vezes a gente fala assim, mas eu sou trigo. Cuidado, você tem que olhar bem para sua semente É, para você não ser o joio. Então, porque às vezes quando você acha que é o trigo, mas você é o joio. E você não acontece, percebe. e quando você vai aos pés de Jesus, ele te apresenta aquilo que na tua semente está errado. Aí você tem a opção de tirar ou não. Você é que vê se você vai continuar sendo o joio ou não. Então, nesse tempo, você consegue fazer as suas transformações, né? Agora, aqui é assim, você vai ver quem se curva. As pessoas É, que elas se curvam não é para homens, não, é para o Senhor mesmo, para as coisas que o Deus ele vai nos dando. Você vê quem se curva para as coisas verdadeiras, para quem tá buscando outras coisas. Você vai caminhando, você vê quem é o joio e o trigo, só que às vezes você não vê muito fácil. Tem pessoas que elas se misturam muito bem. E tá tudo bem, fique em paz. e quando você tem, isso é uma crença minha, sempre tive também, você tem a fé em Deus e você tem isso na sua vida, no seu dia a dia, é como se Deus também te mostrasse muitas coisas, né. Sim, Então te abrisse os caminhos, te abrisse os olhos e também te tira da sua vida
às vezes um momento que não é para ter, né, aquela pessoa perto de você, ou às vezes Deus, na verdade, Deus enxerga coisas que a gente não Não enxerga ao olho enxerga. humano É ali, por isso que né. nós devemos andar em espírito, né? Não É, mais como carne, porque quando nós estamos em espírito, nós estamos ligados até porque nem tudo é culpa da pessoa. Ela não fez, mas o inimigo ele usa. Ele usou Pedro. influencia, né. Ele vai lá para nos tirar, porque ele está andando ao nosso redor, rugindo como um leão, buscando a que ele possa tragar. Ele não está É, brincando. Então, às vezes, a pessoa é influenciada, e se você não olhar com os olhos espirituais, você não entende que não são só. Porque pecar, nós todos pecamos e nós vamos pecar até o dia que nós morrermos. Mas o nosso pastor ainda diz, né? Tem uma plaquinha em mim escrito: estou em obras, então estou evoluindo. não me cobre tudo. Calma que eu estou Aham. mudando, eu ainda vou errar. Mas se as outras pessoas podem errar, eu também tenho que me perdoar. Então, quando eu me perdoo, eu ressignifico e eu tomo uma outra atitude, eu não fico mais no pecado. Tem diferença. Ó, vamos para o próximo versículo agora. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Isaías 9. Foi o que eu comecei, né? Não há coincidências É, para Deus. Eu sei que ele preparou esse momento. Então, assim, quando nós entendemos quem é Jesus, e nós entendemos todos esses adjetivos, porque a gente pode falar que tem inúmeros, né? São incontáveis os adjetivos para a gente dar a Jesus. Você, quando você entende quem nasceu, sua vida muda. Você já sabe, eu, por exemplo, agora eu já tenho a certeza, eu sou filha do Deus Todo-Poderoso, do Criador do céu e da terra. Quantas vezes eu orei isso sem ter certeza? Me achando uma pessoa inferior, porque não é sobre mim, é sobre o que ele pode fazer através de mim. Então ele se faz forte na minha fraqueza. Então não adianta eu ficar olhando para mim. Quando eu olho esse versículo e eu coloco ele no meu coração dizendo: eu sei quem é Jesus, eu sei quais são os planos dele, eu sei para onde eu tô indo, a vida passa a ser mais leve. Acabou o é porque você peso. sabe que você tem uma base e você sabe que aquilo vai passar, Vai, não tem para entendeu? onde. Óbvio, momentos ruins, gente, todo mundo tem momentos ruins. É, Ninguém vive num mar de flores. Nós temos as nossas dificuldades diárias. Os nossos enfrentamentos, mas a gente tem que ter o discernimento para enfrentar aquilo, né, e sim. crer o quê? Passa, e não adianta, é você tendo Deus à frente, de você, saber que aquilo é passageiro e que tudo vai dar certo, tudo vai se resolver. E tem momentos que vêm na vida da gente que é um aprendizado, na verdade É, todos são aprendizados, todos. né, Camila, tipo, é para tirar-se um proveito de tudo aquilo mesmo sendo uma situação ruim, É. né. Ó, mais um versículo. Tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. João 15. O evangelho, ele não tem como não te trazer alegria. Eu, particularmente, às vezes, porque o evangelho ele vem para te confrontar, ele não vem só para falar que você está salvo. Ele confronta o seu interior. E aí eu falo, tá, mas eu tô sempre em confronto nas minhas batalhas, né, pessoais, porque eu tenho que me transformar, mas eu não consigo não sentir essa alegria. Eu não consigo falar, eu sou salva, Jesus mora em mim, eu vou morar na glória, eu tenho um pai que me ama, independente do que eu faça, porque Deus, ele é, ele é completo, ele não precisa da gente. E mesmo assim ele me escolheu e eu não senti essa alegria completa. Então, o meu espírito, a minha carne, a minha mente, ela É uma alegria e uma paz que é o que a gente fala, vem do interior, né. é E tipo assim, não completa. importa o que você viva, o que você esteja passando, como é a sua vida, você Sim, tem isso. em meio às É, tribulações. Porque, como eu comentei com você, meu esposo ficou na UTI e, assim, foi um tempo muito difícil e eu não conseguia sentir um desespero. Eu sabia que Deus estava no controle de todas as coisas. E aí você fala assim, mas como que você sente?
Você só consegue sentir isso quando você está conectado. Porque senão vem o desespero. A gente é muito pequeno aqui, né? Você fala assim, ai, como que eu vou fazer? Como que eu vou seguir? Como que eu vou ficar sem ele? Porque era a notícia de uma possível morte. Mas você consegue olhar e falar, não, Deus, ele pode, eu creio que ele vai fazer. E ele fez, né? Tanto que ele está aqui, graças a Deus. Mas a alegria de estar em Jesus transforma a situação. Eu passei por esse período de uma forma muito mais leve do que se eu não estivesse com Jesus. Eu não teria passado como eu passei. Ó, o último versículo agora. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8, 9. Nós somos salvos porque o sangue de Jesus nos salvou quando ele morre na cruz. Então, precisava de um cordeiro sem pecados, que foi Jesus. Ele veio, morreu na cruz, pagou o preço. E aí, quando ficou consumado, ele pegou da mão do diabo a chave de volta. Então, nós agora somos dele. Só que por meio da fé. Se você não colocar sua fé em Jesus, você não tem essa salvação. Porque você precisa acreditar que Jesus veio na terra, morreu na cruz, te salvou. E aí ele fala, não vem de nós. É um dom de Deus. Deus, ele vai distribuindo os dons. E ele não deixa ninguém sem dom, tá? Às vezes você olha uma pessoa e fala assim, ah, não, mas é porque Deus deu mais dom. Não, é ela que foi acessar mais. Uma pessoa que sabe mais de comunicação, estudou mais sobre comunicação. Então, tudo aquilo que você gasta o seu tempo, e é a sua vida, você sabe, você tem mais dom. Então, é sobre essa questão. A gente, às vezes, não procura estar com Deus para receber esses dons. E não é pelas obras, não é porque eu sirvo na igreja, não é porque eu dou uma cesta básica, não é porque eu sou bonzinho. É porque eu estou em Deus. Eu creio em Jesus. Aí eu consigo ser salvo. Porque muitos, tá na própria palavra, muitos profetizarão, muitos expulsarão o demônio, mas lá no final ele ainda vai dizer, apartai-vos de mim, eu não vos conheço, porque não é o quanto você conhece ele, é o quanto ele te conhece. É o quanto o teu coração é bom, o quanto o teu coração é limpo, o quanto o teu coração é dele. Então, às vezes a gente está muito preocupado em fazer e a gente precisa ser. Ele pede que nós sejamos o que ele nos pediu. E obedecer nada mais é que ser o que ele pediu. É isso. Camila, obrigada Eu que pela sua agradeço. participação, por trazer para a gente um pouco dessas palavras, né, gente, do entendimento. Eu tinha certeza que seria um programa muito especial, porque eu acho que é um período agora que a gente está mais sensível, a gente para olhar um pouco mais. Eu, pelo menos, tenho muito essa importância do significado do Natal, que é o nascimento de Jesus, que é você estar perto das pessoas que você ama, com a sua família, enfim, pregando o principal, que é a palavra e o ensinamento que ele trouxe, para sermos pessoas melhores a cada dia, né? Evoluir. E eu acho que foi muito importante para a gente passar um pouquinho dessa mensagem para você que está aí do outro lado. Eu te Obrigada, agradeço a viu? oportunidade. E eu agradeço muito e eu creio que o Senhor vai fazer grandes coisas aqui e com todo mundo que está assistindo. Amém. Ele é bom. Já está fazendo. Gente, e eu vou ficando por aqui e a gente se fala aí no próximo episódio. Tchau, tchau e um Feliz Natal, né? Para você, tanto e abençoado aí na sua casa, no seu lar, na sua família. Que você tenha todo esse aprendizado um pouquinho, porque eu também aprendi, viu, gente? Eu sentei aqui com ela, a gente aprende todo momento, né? Então, que você possa usufruir de tudo isso que nós falamos aqui hoje, no seu lar, na sua casa, com a sua família, onde quer que você esteja, neste santo e abençoado Natal.